Então, um dos problemas que nós temos em Joinville é que o comércio está todo situado numa região ali bem central, Rua do Príncipe, Princesa Isabel, sim, são os 9 eixos de março, tradicionais 15 de novembro, aquele eixo ali. E não tem gastronomia e nem residências. O bairro... Então, o horário comercial encerrou as suas atividades, os personagens, mudam, outros personagens entram em cena ali. Os personagens noturnos tomam conta da região. Então, o centro, a gente tem que entender ele como um bairro, né? É o bairro centro. É o bairro centro. É o bairro menos populoso de Joinville, onde tem menos gente morando. São poucas pessoas que moram no centro. E aonde tu não tem um mix de atividades, por exemplo, tu tem comércio que funciona junto com gastronomia, que está acompanhado de moradias, onde tu não tem esse mix de atividade e tem atividade comercial apenas, quando 19 horas fecham as portas, a cidade fica totalmente vazia naquele lugar, né? Perde vida, né? Eu lembro que eu morei no centro. Nós moramos no centro. A família Ferrari morou no centro, né? Na rua Princesa Isabel, esquina com a Rua do Príncipe, ao lado do Dietrich, da confeitaria Dietrich. Da confeitaria, né? Dietrich. E eu lembro das pessoas que desembarcavam no terminal de ônibus, provavelmente aí com uns 4 ou 5 carnês para fazer pagamentos, né? Não tinha Pix, não tinha TED, não tinha Internet Bank. Nem cartão de crédito. Nada disso, era dinheirinho na mão, né? Passava em algum lugar, sacava um dinheiro e ia pagar o seu carnê na Ótica Pérola, do meu tio Manfredo. Ainda tem o carnê lá. Mas ia na Barateira, enfim, né? Ia na padaria Que Beleza e tal. E a vida se desenvolvia ali porque as pessoas precisavam ir ao centro, né? Essa tecnologia de hoje também afasta as pessoas do centro. Além de Joinville ter microcentros, ter centros em cada bairro, né? Em cada bairro, vida própria para cada bairro, ainda temos esse fenômeno que as pessoas, em tese, não precisam mais vir ao centro, né? Algumas atividades, sim. Principalmente no comércio. Com relação ao serviço, vamos dizer assim, o serviço mais qualificado, prestação de serviço mais qualificada, ainda se encontra mais concentrada no centro, especialmente nas áreas de saúde, de advocacia, engenharia, enfim. Verdade. E os serviços públicos também, eles estão mais concentrados no centro. Serviços públicos em todas as esferas, municipal, estadual, federal, tu vai ter ali os serviços. As pessoas ainda precisam vir ao centro, né? Até mesmo para o judiciário, né? Seja federal ou estadual, prefeitura, Receita, enfim, todas essas coisas. Então, ainda existem muitos motivos para se vir ao centro. Mas o que tem afastado as pessoas do centro é exatamente essa condição ruim que o centro se encontra. E, nesse aspecto, nós temos aí uma boa notícia, né? O prefeito Adriano, depois aí que o CDL fez também, já desde o momento em que ele assumiu, já na primeira semana, apresentou uma proposta, vamos chamar de uma provocação, no sentido da necessidade de se revisitar o centro, né? Em função dele já ter, no próprio período de campanha, manifestado todo o interesse num processo de ressignificação do centro, que é uma palavra mais atual, né? Esse é o tema da conversa entre a CDL e o poder Exatamente. municipal. Mas o que acontece, a boa notícia, Marcelo, é a seguinte: o prefeito chamou o SEBRAE para fazer um diagnóstico e trazer sugestões, enfim, propostas a respeito do centro. E o SEBRAE está organizando um trabalho bastante complexo, está conversando com vários atores, que sejam do comércio, da indústria, os inquilinos, né, usuários do centro, os proprietários de imóveis, locadores do centro. Ouvindo essas pessoas. Ouvindo a posição de todo mundo e fazendo um apanhado geral, que é um órgão acima de interesses diretos, né?
e então fica mais fácil deles... Trazendo expertise, trazendo competência para um assunto tão relevante que é a ressignificação do centro. E é um assunto muito sério, né? Porque o centro, ainda que existam outros centros com comércio e prestação de serviço, o centro efetivo da cidade, ele é a identidade de uma cidade. Quer dizer, quando tu traz alguém de fora, quando vem alguém para cá, ele enxerga no centro a identidade daquela cidade. E nós não podemos perder a identidade. Eu às vezes estou em Curitiba e aí a gente passa em algum lugar e alguma pessoa fala, mas aqui é o centro velho de Curitiba, né? A gente não precisaria chegar nessa terminologia aqui para Joinville, pelo menos eu não gostaria, né? Eu creio que não. Nós estamos... o processo de ressurgimento, né, que vem através dessa ressignificação, eu creio que efetivamente ele vai acontecer, né? Há um empenho muito grande de vários atores. Por exemplo, ontem nós tivemos no CDL uma reunião com os principais proprietários do centro de imóveis. Imóveis esses que, em sua boa parte, são disponibilizados para locação. E foi identificado, né, que há uma oferta muito grande de espaços para locação, especialmente a partir do primeiro andar. Existe muita disponibilidade no térreo. Tem muita disponibilidade no térreo. Mas no primeiro andar, isto é praticamente geral, né? Mesmo os prédios que estão alugados, as lojas térreas, estão com o primeiro e segundo andar vazios. Vocês analisaram esse fator dessa vacância a partir do primeiro andar? É uma questão mercadológica ou você acha que tem outros agravantes ali que impedem inquilinos de se estabelecerem para prestação de serviço, por exemplo? O que vai precisar, efetivamente, é uma ação conjunta do poder público e desses atores todos, né? Então, existem muitas ideias no ar, né? Poder público incentivando, como, por exemplo, atraindo, que é uma das ideias do prefeito, já da proposta já de campanha, atraindo, por exemplo, o pessoal da tecnologia, né? Essa turma pode se instalar nessas áreas centrais e isso traria uma vida nova, né? Porque é um público jovem, com capacidade de consumo, é um público que não precisa estar no térreo, né? E gosta de andar de Uber, gosta de andar de patinete. A gente vai começar a perceber ao longo do tempo outras modalidades, né, de transporte, outros comportamentos, né? Isso. Tomara que a gente consiga, dentro dessa nova dinâmica, desses novos atores consumidores, a gente consiga diminuir essa vacância também, né? Aí o poder público, por exemplo, né, pode incentivar isso, criando uma condição especial para o ISS, sim, né? Mesmo na condição do IPTU dessas áreas. Os proprietários já fizeram assim, um primeiro esboço de proposta, no sentido que estão dispostos a disponibilizar por um longo período gratuitamente a esse tipo de atividade para atrair efetivamente esse público para a área central. O CDL, como uma entidade de classe que atende lojistas e prestadores de serviço, está muito empenhado nesse processo. Diante dessas dificuldades, a gente não adianta querer fazer aquilo que sempre foi feito. A gente precisa realmente pensar em algumas alternativas e algumas novidades para tornar o centro realmente atraente. Há propostas de reforma física do centro que envolvem ali a área do terminal, Praça da Bandeira, Praça Dario Salles, né, com uma reforma importante naqueles equipamentos, dando uma vida totalmente nova, moderna para aquele espaço público que está ocupado com esse
equipamento ultrapassado, que é o terminal, né, Pois é. de ônibus. Nesse ano passado e nesse de 2020, de 2021 para 22 e de 22 para 23, no momento natalino ali, a gente viu o centro de uma forma diferente, né? A gente já percebe também uma predisposição do poder público em começar a trazer, né? Foi uma boa iniciativa. Esse evento, né? de Natal é uma prova de que se tu fizer coisa boa, as pessoas vêm. As pessoas vêm, Porque prestigiam e gostam e propagam. O público veio maciçamente, né? Foi feito lá a Praça do Papai Noel, dos Duendes, dos Passos e tal. Bom, tinha gente todo dia, toda noite. Né? Eu participei algumas vezes indo lá e percebendo imagina. assim a vibração das crianças, etc. e tal, né?